A gente agora vai conversar sobre critérios de qualidade de uma interface, né? Então, entendido como é que funciona o processo de comunicação, né? De um lado um usuário, do outro lado um sistema computacional. A gente está interessado nesse processo da interação, né? Que deve ser um processo fluido, né? E agradável. Então, vamos falar um pouquinho sobre os critérios, né? Então, a qualidade de uma interação pode estar relacionada aos aspectos visuais ou à forma como a gente organiza as informações. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem um tipo de maneira de separar a informação, né, em janelas, que é usando os tabs, né? Mas se a gente for olhar é praticamente impossível o usuário saber qual tab ele deve usar em cada momento, porque porque o projetista fez um uso indiscriminado e exagerado das tabs, né? Então a ideia de usar as tabs é justamente eu ter pouca informação em cada uma e facilitar com que o usuário foque no que ele quer. Mas no momento que eu coloco 40 tabs diferentes, né, o usuário se perde completamente, então fica completamente inadequado. A gente tem aqui dois outros exemplos. Então, assim, entender qualidade de interface às vezes é muito mais fácil entender pelo contra-exemplo do que pelo exemplo, né? Pelo bom exemplo. Então, uma característica da qualidade da interação é a clareza da informação, né, que é apresentada. Então, isso não tem necessariamente relação com o visual da informação, mas com o significado do que está ali, né? Então, se a gente olhar, né, a primeira aqui é incompreensível totalmente, né? Então, e assim, é certeza que cada um de vocês já viu coisas parecidas com essa, né? Uma mensagem de erro que não faz sentido nenhum, né? E a minha predileta é o erro 404 da web, né? Então, assim, então a gente sabe, né? Volta e meia a gente tenta acessar uma página, essa página não é encontrada e retorna um erro 404. Me pergunto por que a minha avó tem que saber o que significa um erro 404. Por que uma criança precisa saber? Por que meu pai precisa saber? Né? Então, por que não dizer página não encontrada? Né? Pode ser endereço inválido, pode ser erro 404, tenha dó. Né? Isso é demais para um usuário leigo que não tinha que entender qual é o número de cada um dos erros. Né? E aqui a gente vê esses dois exemplos bem na mesma linha. Esse aqui fala que uma instrução de um programa em hexadecimal fez referência a uma posição de memória. O que interessa para o usuário? Então, os dados solicitados não foram colocados na memória devido a um status de erro de entrada e saída no endereço esse daqui. Né? Clique OK para encerrar o programa. Esse de baixo é um pouco melhor, né? Ele gerou uma password randômica, né? Então a gente consegue compreender a informação que está ali, mas é difícil registrar essa informação. Como é que eu vou registrar essa senha aqui? Né? Não é essa a interface adequada para isso. Então temos dois péssimos exemplos aqui. Bom, aqui a gente tem um outro tipo, um outro aspecto que também mostra uma má interação, né? É uma interface de baixa qualidade. Esse exemplo tem a ver com a execução e não com a interface. Então, eventualmente, a interface não tem problema nenhum. Isso aqui é um site, né, de formulário para cadastro de pessoas numa editora. Né? Então, a pessoa começa a preencher os dados. Né? Então, ela colocou lá o seu nome, colocou o sexo, daí ela vai colocar os outros dados. A gente enxerga aqui embaixo que ela já colocou o endereço, né? Então a gente enxerga o endereço ali, né? Tudo foi preenchido, incluiu o endereço, mas aparentemente a aplicação ela não funcionou, né? Porque ela está dizendo aqui, ó, o formulário não foi enviado. Eu disse, como é que o formulário não foi enviado se eu preenchi tudo e se está aqui o endereço? O endereço está ali, né? Mas enfim, ela está dizendo, por favor, adicione o endereço. E o usuário nessa hora,
e veja, isso aqui acontece a toda hora com a gente, né? Então, parece tudo preenchido. Aí eu olho, tá, mas ele tá reclamando que eu não preenchi o endereço. Então, vamos lá, vou preencher o usuário de novo, o endereço de novo, né? O que eu vou fazer? E daí, já tinha perdido o endereço, já tinha perdido data de nascimento, tudo estava deletado, digitado aqui, já tinha ido por água abaixo, né? Então, perdeu mais dados. Então, a minha solução fica, tá, droga, vou botar a droga do endereço outra vez. E daí a gente vai lá, cadastra tudo de novo. Bonito. Agora eu tenho 2 endereços. E ele diz lá: complete seu cadastro. Você ainda não completou seu cadastro. Preencha os campos abaixo e comece a aproveitar os benefícios. Você diz, pombas, né? Então, tudo perdido. Então, vamos lá. Dois endereços. E agora? Perdeu tudo. Então, agora vamos preencher tudo outra vez, né? Já que perdeu, na mesma ideia que a gente botou aqui. E aí, quando a gente entra o CPF e a data de nascimento, CPF, aí o que ele diz? Esse CPF já está cadastrado. Então, assim, péssimo exemplo de formulário, triste. Mais triste ainda, acontece a todo momento. Toda hora isso. Entre com a sua nova senha, entre com o user. Esse usuário já está cadastrado. Então, assim, né? Coisas que a gente tem que evitar porque isso gera uma decepção enorme no usuário, né? Que normalmente diz, tá, larguei de mão isso aqui, eu não vou mais usar. Então a gente acaba usando a interface que a gente é obrigado, né? Mas eu posso botar a perder o meu sistema se eu fizer esse tipo de erro aí. Bom, então, nesse exemplo rápido que a gente viu, né, a gente consegue deduzir que a qualidade da interação, ela obviamente afeta, né, diretamente a realização de tarefas, né, que estão sendo suportadas por um sistema. Então, a gente sabe que um sistema ele é uma ferramenta de suporte à realização de uma tarefa. Essa tarefa, quando ela é interativa, ela é uma tarefa que depende do humano e depende de um computador, né? E aí eu preciso então que essa minha ferramenta, né, ela apresente duas características. Primeiro, que ela tenha utilidade, né? Então, para que eu vou usar? Ela faz o que ela tem que ser, o que tem que ser feito. E a segunda, que ela ofereça usabilidade, né? Então, usabilidade tem a ver com a qualidade da interação. Então, por exemplo, se eu quiser colocar um prego numa parede, né? Então eu vou pegar o prego, vou encostar na parede e eu posso bater no prego com uma pedra. Então eu pego uma pedra e vou fazer esse movimento grande com o meu braço aqui, tá? O prego vai entrar? Eventualmente vai, sobretudo se for madeira, né? Uma coisa um pouco mais mole. Vai. Pedra foi útil como ferramenta? Foi. A qualidade da interação foi boa? Não, foi péssimo. Empurrar um prego com uma pedra é horrível. Se eu trocar a pedra por um martelo, né, o movimento que eu faço é diferente, ele é bem mais suave. É útil? É. Porque eu queria colocar o prego na parede, consegui. Tem qualidade, tem usabilidade? Tem, porque foi um movimento adequado, relativamente confortável. Vai ter outras ferramentas mais confortáveis que um prego para botar do que um martelo para botar um prego na parede? É muito possível que tenha várias outras, mas eu tenho uma qualidade dessa que é maior do que da outra. Então, são dois critérios importantes para a gente considerar aqui. Primeiro, essencial, utilidade. Segundo, desejável, usabilidade. Então, a gente diz que os critérios de qualidade a considerar eles são 4, né? A usabilidade, a experiência do usuário, a acessibilidade e a comunicabilidade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre eles aqui.
Então, a gente diz que existe um conjunto de metas de usabilidade. Então, quando uma interface ela é eficiente para ser usada, quando ela é eficaz, quando é segura, quando é útil, quando é fácil de entender, quando é fácil de lembrar como usar. Então, essas são metas que eu quero atingir, né? Quando eu atinjo elas, significa que eu tenho uma interface de boa qualidade. Bom, o segundo critério, né, de qualidade de uma interação é o que a gente chama de experiência do usuário, né? É esse símbolo, essa sigla UX que a gente vê muito comumente por aí. Então, atualmente existe inclusive uma confusão entre UX e usabilidade, né? Então, tem muita empresa pedindo, eu preciso de um profissional de UX, né? Então, UX é a experiência do usuário. E a experiência do usuário ela vai ser boa quando a usabilidade era boa. Então, se eu quero trabalhar numa empresa para gerar artefatos de software, né, interativos que tragam uma boa experiência para o usuário, então eu sou um profissional de usabilidade. Né? Eu vou trabalhar, vou melhorar a usabilidade do sistema e isso vai trazer uma experiência melhor para o usuário. Então a experiência do usuário ela é um pouco mais vaga do que a usabilidade, porque depende naturalmente da qualidade da interface, mas depende do usuário, né? Então depende da maneira como ele se sente. Então é uma medida mais ampla, tem a ver com os sentimentos das pessoas, né? Então, o que o usuário experimenta quando ele usa a interface. Então, o que seriam metas de UX? A gente tem um sem número aqui. Então, assim, uma meta de experiência é alguma coisa que é divertida, que é satisfatório, agradável, interessante, proveitoso, motivador, esteticamente bonito, né? Que incentiva a criatividade, que compensa o usuário de alguma forma, né? E que é emocionalmente adequado. Então, esses são exemplos de experiência do usuário. Exemplos de UX. Então, a gente pode casar essas duas coisas, né? Para eu ter uma boa UX, ou seja, para eu atingir essas metas que estão no círculo externo, eu preciso praticar essas metas que estão no círculo interno. Então, como projetista, né, eu busco essas metas, né, e como usuário, eu busco essas de fora. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Bom, um outro critério de qualidade de uma interface é a acessibilidade. A gente diz que a acessibilidade, né? Então ela estende aqui o conceito de usabilidade de interface para pessoas com diferentes necessidades. Então a acessibilidade ela tem relação, né, com a gente, com o fato da gente remover barreiras que por alguma razão estejam impedindo ou dificultando o uso de um sistema ou por pessoas em geral, né? Não necessariamente por pessoas com deficiência. Então, a acessibilidade ela é necessária, bom, primeiramente para pessoas com deficiência, né? Então, assim, isso por si só não é pouco. A gente tem 5% da população mundial que tem algum tipo de necessidade especial. Então, só isso já seria mais do que uma razão para a gente investir e prestar atenção na acessibilidade dos sistemas, mas, de fato, a acessibilidade acaba afetando 100% dos usuários, né? Então, às vezes, a acessibilidade é uma necessidade temporária, às vezes é uma necessidade permanente, né? Então, assim, quando a gente levanta de noite da cama para ir no banheiro e está escuro, eu tenho, né, essa necessidade de acessibilidade. Eu preciso entender como eu chego no banheiro porque eu não estou enxergando as coisas, né? E eu normalmente enxergo, mas ali no escuro eu não consigo, né? Então, em várias situações isso acontece. Quando eu preciso apertar num botão e eu estou com as minhas duas mãos, estou com o braço quebrado, eu não vou conseguir. Eu estou precisando temporariamente de acessibilidade. Mas se eu estou voltando do supermercado carregada de pacote, eu também não tenho mão, porque aí as minhas mãos estão sendo usadas para segurar as compras, né? Então, assim, só para ver alguns exemplos aqui, né, da importância da gente considerar e trabalhar
a acessibilidade dos nossos sistemas. Então, a gente viu metas de usabilidade, a gente viu metas de UX e a gente tem então agora as metas de acessibilidade, né? Que são, primeiro, a informação e os elementos de interação precisam ser perceptíveis, a informação e os elementos de interação precisam ser compreensíveis, né? A interface ela precisa ser navegável e operável, né? E eu tenho que ter robustez e confiabilidade em diferentes casos, né? Então, essas são coisas bem importantes para a gente levar em conta quando vai desenvolver uma interface e está buscando qualidade nela. E, finalmente, né, o nosso quarto critério aqui é a comunicabilidade, né? E a comunicabilidade, ela é a capacidade da interface transmitir a lógica que o designer usou para gerar ela, né? Então, a ideia é eu desenvolver artefatos, seja de software e hardware, que consigam transmitir adequadamente para os usuários a lógica do design, né? Então, o exemplo que a gente está usando aqui é a metáfora da calculadora, né? Então, antigamente, quando a gente queria fazer conta, a gente usava uma calculadora que era uma coisa parecida com isso aqui, né? Essa figura, entretanto, ela mostra uma calculadora que é um artefato de software, né? Eu poderia fazer isso numa linha apenas, né? Então, eu escrevo as expressões aritméticas e ele calcula, né? O computador calcula. Mas, se eu usar essa metáfora, é muito mais fácil de ser compreendida pelos usuários, né? Então, porque a gente a vida inteira enxergou calculadora dessa forma aqui, né? Então, eu sei que eu vou clicar nesses botões e quando eu der o igual, vai aparecer o meu resultado aqui. Então, se a gente for olhar bem para essa questão de comunicabilidade, né? Vê que aqui embaixo tem um exemplo parecido com o que a gente tinha usado antes quando falou de affordance, né? Porque, parecido não, é igual. Porque, de fato, a comunicabilidade, ela tem uma relação bem grande com o conceito de affordance, né? Elas são quase sinônimos, né? Então, não são sinônimos, tem diferenças pequenas, mas é praticamente a mesma coisa. Bom, então, por que a gente busca qualidade na interação, né? Como se já não houvesse razão suficiente? Primeiro porque a interface de boa qualidade traz muitos benefícios, né? Então, traz aumento de produtividade, geralmente está associada a melhoria em processos de negócio, traz satisfação para o usuário, né? Que vai realizar suas tarefas não só com maior produtividade, mas com um espírito melhor, né? Com um sentimento mais positivo, né? Então, assim, a gente consegue agregar esses princípios de interface, né, que vão ser desenvolvidos para os novos sistemas, né, mesmo se é a gente desenvolvendo, né, ou se vai ter uma outra equipe. Então, desenvolver, buscar alta qualidade traz benefícios muito claros, né? Por outro lado, o que acontece com as interfaces quando elas têm baixa qualidade? Então, uma interface ruim, ela vai requerer mais treinamento, né? Então, as pessoas têm que treinar muito mais, elas têm que aprender aquilo. Desmotiva a exploração. Quando a interface é ruim, a gente faz só o mínimo necessário e para. As interfaces ruins, elas confundem os usuários, né? Induzem eles a erros, geram insatisfação, diminuem a produtividade, né? E não trazem o retorno que é esperado. Então, muitas vezes ela prejudica completamente o produto, né? E eu não ganho adesão. A gente sabe que em software eu preciso ter a adesão do usuário. Sempre é um ponto importante. Mas como que, afinal de contas, a gente garante essas qualidades todas, né? Então, estou dizendo, mas olha só a calculadora, eu usei uma calculadora aqui igualzinha que eu usava, né? Que as crianças brincam de calculadora, ganham aquela calculadorazinha, é uma metáfora conhecida. Então, alguns exemplos, eles são muito óbvios, porque eles remetem a coisas que a gente já fez.
Mas isso vai variar de uma população para outra, vai variar de uma situação para outra, de um contexto para outro. Tá? Então, a gente diz que para buscar garantir a qualidade das interfaces, a gente vai precisar trabalhar com uma coisa que a gente chama de user research, né, ou pesquisa em UX. Né? Então, user research é o estudo, né, sistemático de metas, de necessidades, da capacidade dos usuários, né, para um determinado projeto, para a gente poder construir interfaces melhores. O que quer dizer isso em resumo? Que para eu construir boas interfaces, uma interface de qualidade, eu preciso olhar para o meu usuário. Né? Eu tenho que entender quem é ele, o que ele espera, qual é a tarefa que ele tem que realizar. Né? Então, esse é um processo da gente descobrir o que as pessoas querem, né? Como é que elas interpretam, como é que elas usam os produtos, né? E o que elas acham ruim e o que elas acham bom. Né? Então, a gente diz que o user research é o que permite a gente estabelecer, né, uma relação causal entre o design e o comportamento ou atitude. Ou seja, se eu quero ter uma boa interface, enquanto projetista, eu preciso conversar com o meu usuário. Né? Então, eu não posso imaginar que eu entendo ele, né? Eu tenho que realmente falar com ele. Tá? Então, esse é o processo que a gente vai desenvolver daqui para frente nos próximos encontros. Mas para a gente terminar essa aula, eu gostaria que vocês pensassem, né, num produto, num aplicativo, numa aplicação desktop, web, mobile, tanto faz, né, e que tenha gerado uma péssima experiência de uso. Tá? Então, assim, não raro a gente tem experiências ruins, né? Às vezes, quando a experiência é muito boa, a gente até fica positivamente surpreso, né? Mas a ideia aqui é essa. Vamos pensar em uma coisa que deu bem e errado em termos de software para que a gente não repita os erros quando for projetar as nossas interfaces. E aí, a gente vai ficando por aqui, então. Obrigada pela companhia.